Bom dia a todos. A última vez estávamos começando a ver o que significa esse termo de igreja. Então vimos rapidamente que igreja vem desse termo grego eclésia, tirado do ekailen, que significa chamar fora, né? Então é convocação, assembleia. E aqui colocamos também no livro do Êxodo 19. Então, essa primeira convocação que se realiza é por Moisés para receber a lei, receber os 10 mandamentos e, sobretudo, essa aliança que se realiza entre Deus e o povo. Então, que temos aí essa convocação, só que vimos rapidamente, aqui vou apresentar, né? Um pouco mais adiante, o resumo sobre... Espera aí, quero partilhar mais adiante. Tá bom. Agora, começamos a ler um pouco esses textos do livro dos Atos dos Apóstolos, né? Atos dos Apóstolos, sobretudo o discurso de Pedro em Pentecostes. E aí tiramos alguns elementos importantes que vou aqui rapidamente retomar. Todos unánimes, perseveravam na oração, reunidos em um mesmo lugar. Né? Então, todo isto realizado no momento, depois da ascensão, se reúnem, se convocam, essa primeira assembleia, também com Nossa Senhora, Maria e outras mulheres, todos unânimes e perseveravam na oração de um mesmo coração, todos reunidos em um mesmo lugar. Aí, nesse momento, depois, vai existir essa eleição realizada por Pedro e os apóstolos, e o Espírito Santo vai escolher Matias. Depois temos esse discurso de Pedro no momento da Pentecostes. Então, aí estou no Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Capítulo 2. Agora, eu quero... porque não estou conseguindo aqui... porque quero partilhar na tela. Não, você escreve no chat, padre. Ah, está escrevendo no chat. Espera aí. Sim. Ah, encontrei. Tudo bom? Aqui está. Ótimo. Então, seguimos aí. Aí, vocês estão olhando uma tela, né? Aí, já tenho esses primeiros elementos para que vocês aí Estamos vendo. acompanhar mais facilmente, né? Eclésia, é o que estamos vendo. Então, nesse primeiro Ato dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 12 e 14, temos esses elementos reunidos no mesmo lugar, todos unânimes na oração, e em seguida encontramos também que Pedro, que vai tomar essa primazia, né, sobre o colégio dos apóstolos. Agora, seguimos. Aqui está. Aí estamos no primeiro discurso de Pedro na Pentecostes. E estes são os elementos que já tinha citado, só para que vocês tenham aí uma visão desses elementos. Agora, vamos encontrar 4 elementos que vão caracterizar de uma maneira assim muito importante esta assembleia ou convocação. Estes 4 elementos vamos a trabalhar, né, porque fazem parte do que é a igreja. Então, na igreja é um ensinamento, é um lugar
onde a palavra de Deus é explicitada, né? O ensinamento dos apóstolos. Segundo, um lugar de comunhão, fração do pão. A fração do pão já está evocando todo o mistério da Eucaristia e unânimes na oração. Então, estes 4 elementos nos ajudam, né, a bem colocar estas bases da eclésia, da assembleia. E hoje eu quero, sobretudo, começar a trabalhar, em primeiro lugar, isto que se trata da convocação, né? Então vamos a tomar Atos 2:21, que é esse grande discurso de Pedro, para ver quem está convocando essa primeira assembleia. Então vamos aí a Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Dice, tendo-se completado o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como o agitar-se de um vendaval impetuoso. Depois, mais adiante, versículo 14, Pedro, então, de pé junto com os 11, levantou a voz e assim falou. Primeiro discurso de Pedro, e nesse discurso de Pedro, depois de ter citado o cumprimento das escrituras do profeta Joel, escutemos como fala aí no final, desse cumprimento da profecia. Então, estou no versículo 21. Então, todo o que invocar o nome do Senhor será salvo. Homens de Israel, ouve estas palavras. Jesus o Nazareu foi por Deus aprovado diante de vós com milagres, prodígios e sinais que Deus operou por meio dele entre vós. Este homem entregue, segundo o desígnio determinado e a presença de Deus, vós o mataste crucificando pelas mãos do ímpio, mas Deus o ressuscitou. Então, esta comunidade se caracteriza, essa convocação, né, se caracteriza por invocar o nome do Senhor. Invocar. No final desse discurso de Pedro, vamos ver que os homens vão sentir o coração transpassado e vão perguntar a Pedro, o que devemos fazer? E aqui Pedro disse, então vocês, para alcançar, arrependam-se de suas faltas e que se façam batizar, invocando o nome do Senhor. Então, isto vemos que esta assembleia, esta igreja, então é convocada pelo Espírito Santo e todos os membros dessa comunidade começam unânimes a invocar o nome de Cristo, né? Agora, o Senhor, porque aí os homens da antiga aliança, quando falavam Senhor, então estavam pensando ao Deus da aliança com Moisés. E aqui vai existir uma ruptura e, ao mesmo tempo, uma continuidade, porque o Senhor vai ser Cristo, Jesus Cristo, né? É chamado assim, então aí eu coloquei os passagens, Filipenses 2 e Atos 3. Aí, somente para tomar, vou tomar o primeiro, Filipenses, os Efésios, Filipenses 2, 11. Então, é o anino cristológico, e aí falam, Paulo diz, Cristo, tende em vós mesmo o sentimento de Cristo Jesus, ele estando na forma de Deus, não só de seu direito de ser tratado como um Deus, mas se despojou, tomando a forma de escravo, e mais adiante. Por isso Deus soberanamente o elevou e lhe conferiu o nome que está acima de todo nome, a fim de que o nome de Jesus todo joelho se dobre, no céu, sobre a terra e sob a terra, e que toda língua proclame que o Senhor é Jesus Cristo para a glória do Pai.
Então, o Senhor, quer dizer, aquele que reina, né? É Cristo, Jesus Cristo. E os cristãos, então, são todos aqueles que invocam esse nome. 1 Coríntios, no início, eles vão se nomear assim: todos nós que invocamos o nome do Senhor somos cristãos. Então, 1 Coríntios 1, 2. Paulo, chamado a ser apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus, e sostém seu irmão, a igreja de Deus que está em Corinto, aqueles que foram santificados em Cristo Jesus, chamados a ser santos, como todos os que em qualquer lugar, invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então, vejam só, aqui convido vocês depois com calma a ler este passagem, porque também nos dá muitos elementos já sobre esta convocação. Vejam, e que vamos encontrar de uma maneira assim, bem explicitados no início da carta aos Efésios, capítulo 1. Aí Paulo realmente vai a mostrar esse mistério da igreja. Então, já aí você coloca em meditar este início da carta aos Coríntios com os Efésios capítulo 1, que aí vai mostrar todo o mistério da igreja. Mas aqui, neste passagem que acabo de ler, quero aí também para que vocês já notem aí estes elementos que encontramos, que aqui tenho escritos. Espera aí. Aqui está. Encontrei. Dice aí, a igreja de Corinto, né? Então, a igreja de Corinto, esta igreja também representa uma comunidade local. Então, a igreja, vamos a ver mais adiante, que representa também a universalidade dos povos, mas também representa uma comunidade local. Paulo sigue: aqueles que foram santificados em Cristo Jesus e chamados. Nessa assembleia se encontram todos aqueles que são santos, né? Depois vamos a aprofundar este termo, que todos são santos, e todos aqueles que são chamados a ser santos. Então, veja, aí precisamos explicitar de que o que está chamando Paulo aí, essa comunidade são formada pelos santos e, ao mesmo tempo, chamados a ser santos em Cristo Jesus, né? E depois nos dá esta frase, Paulo, e todos nesta eclésia pertencem todos aqueles que são chamados e aqueles que invocam o nome do Senhor. Então, esta é uma característica importante dessa convocação. Então, todos aqueles que invocam este nome são chamados por Deus, e do fato de ser chamados por Deus, são santos, e são chamados a ser santos, né? E vamos ver que nessa comunidade, então, vai existir aqui é Paulo que nos vai ensinar aqui a frase que sigue, vai existir a graça de Deus em abundância. Então, esta comunidade, esta igreja, aí começamos a compreender que se torna assim um lugar onde a graça de Deus está atuando, né? E isso está aqui nessa mesma carta, versículo 4. E diz Paulo, em vista da graça de Deus que nos foi dada em Jesus Cristo. Mais adiante, aí diz, vocês foram enriquecidos de toda a graça, em vista da graça, vocês foram acumulados de todas as riquezas da palavra e conhecimento. Então, palavra e conhecimento para merecer, para acolher a graça em abundância, a graça de Deus. E o final, isto vai nos permitir entrar sobre a comunhão. E o final desse passagem da primeira carta aos Coríntios nos fala: é fiel quem vos chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo. Então, neste lugar, existe também uma comunhão, nesta convocação, existe uma comunhão
com Cristo. Agora vamos entrar esta comunhão. A comunhão, então tínhamos visto atrás, que é um destes 4 elementos. Aqui está. Comunhão fraterna, um desses 4 elementos. Então vamos a ver de que tipo de comunhão se trata. Os Atos dos Apóstolos nos dá 2 passagens, né? Que vou retomar aqui. Então, 2:42 e 4:32. 2:42. E nos fala assim: é a primeira comunidade cristã. Diz, eles mostravam-se assíduos ao ensinamento dos apóstolos, aí os 4 elementos, a comunhão fraterna, a fração do pão e as orações. Então, vamos a ver, e 4:32, que nos explicita um pouco mais sobre essa comunhão. 4:32. Também nos dá sobre a primeira comunidade cristã e nos fala assim: a multidão dos que haviam crido era um só coração e uma só alma. Ninguém considerava exclusivamente seu o que possuía, mas tudo entre eles era comum. E mais no versículo 34, não havia entre eles necessitado algum. De fato, os que possuíam terrenos ou casas, vendendo-os, traziam os valores das vendas e os depunham aos pés dos apóstolos. Distribuía-se, então, a cada um segundo sua necessidade. Então, vemos que esta comunidade que invoca no nome de Cristo, uma dessas características é a comunhão dos bens materiais, a esse ponto que ninguém sofria necessidade. Então, é também uma característica importante dessa igreja, dessa igreja. E aqui eu coloquei estes elementos. Então, comunhão de bens. Essa comunhão de bens nos manifesta uma comunhão mais forte, que é a comunhão dos corações. Pois bem, se comunhamos nos bens materiais, então, detrás temos uma grande confiança naquele membro dessa igreja, né? E somos capazes de compaixão. Então, quer dizer que essa comunhão de bens aí nos mostra já essa comunhão dos corações, né? E é o que tínhamos no início de esse capítulo, nesse 4, espera, vou aqui atrás, aí, 4:32. A multidão dos que haviam crido era um só coração e uma só alma. Agora, essa comunidade de bens também nos leva a uma comunidade de fé. Aí, nesse versículo que acabo de ler, aparece que todos, a multidão dos que haviam crido. Então, se existe uma comunhão de coração e de alma, é porque é precedida uma comunhão de fé. Então, aí marque, né? Comunidade de bens, comunidade de fé, 4:32. E essa comunidade de fé vai nos levar a uma comunidade ou a uma comunhão no batismo. Passo minhas notas. Comunhão no batismo. Aqui foi. E encontramos de novo este aspecto de reunir-se, né? Então, os cristãos, os membros daquela igreja,
dos inícios, gostam de se reunir continuamente, né? Invocando o nome do Senhor e nessa comunhão de bens e reunidos na mesma fé. Agora vamos ver um pouco mais sobre essa comunhão. Comunhão de bens. Essa comunhão também é uma comunhão com os apóstolos, né? Com Pedro e os outros. Vejam só, vamos à primeira carta de João, no início. E nos fala assim, 3, versículo 3 e 4. O que vimos e ouvimos, vos lo anunciamos, para que estejais também em comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. E isto vos escrevemos para que nossa alegria seja completa. Então, vejam só como os apóstolos, dando testemunho do Evangelho, finalmente, querem que os membros daquela comunidade também participem da comunhão com eles e com o Evangelho. E é o que temos aí. Filipenses 1:5. Escutando e recebendo essa mensagem, estamos em comunhão com os apóstolos e com o Evangelho que recebemos. Vamos aí, Filipenses 1:5. Dou graças a meu Deus todas as vezes que me lembro de vós e sempre em todas as minhas súplicas oro por todos vós com alegria, pela vossa participação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. E tenho plena certeza de aquele que começou em vós a boa obra, há de levá-la à perfeição até o dia de Cristo Jesus. Então veja, comunhão com os apóstolos, com Pedro, comunhão com o Evangelho, e isto nos leva, o que já tínhamos visto um pouco, que nesse lugar, então vai se tornar assim, um lugar onde a graça de Deus permanece. E aqui já vamos entrar este elemento que me parece muito, muito importante, que esta igreja é sobretudo que nos dá essa comunhão com Cristo. Então estamos aí, aqui tem a passagem, e diz: é fiel o Deus que vos chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, aqui já começamos a entrar e ver estes elementos. Estes elementos, então, que aqui volto atrás. Estes 4 elementos me parecem muito importantes anotar, né? E é o que vamos a aprofundar. Então, vimos essa convocação sobre o nome de Cristo. Sí, un momentinho, Meire. Ahora doy a palavra, voy a deixar un momento para as perguntas, já aqui já estou encerrando. Então, estes 4 elementos que vamos a trabalhar, a convocação. Então, somos convocados pelo Espírito Santo, vimos isso no início do Pentecostes, né? Aquele representado por aquele ruído muito forte que faz que toda a multidão se volta aos apóstolos, né? Então, aí, reunidos pelo Espírito Santo, que invocam em nome do Senhor, de Cristo, uma igreja que invoca o nome, que são santos e que são chamados a ser santos, isso depois vamos explicitar com maior atenção, né? São chamados a ser santos, é um lugar onde se explica a palavra de Deus de uma maneira verdadeira, né? Aí vimos com Pedro que toma as profecias, neste caso do profeta Joel, e começa a explicitar a palavra. É um lugar de comunhão de bens materiais, ninguém está na penúria, né? Se comparte, e isto nos leva a essa comunhão de bens espirituais. Aqui me parece muito importante. Um lugar
onde se comparte a graça. Nós não podemos falar na igreja que aqui eu tenho a graça, não, sino que sua graça, minha graça, é um bem comum de todos. Se você ganha em santidade, eu ganho em santidade. Se você comete um pecado, você está machucando a comunidade e você me está machucando. De mesmo eu, os pecados dessa comunidade afetam o corpo inteiro. Então, isto me parece muito importante e depois vamos aprofundar. É um lugar do bem comum da graça. Né? Então, comunhão, aqui já vemos isto dos bens, comunhão dos bens, comunidade, comunhão na fé, e somos também em comunhão porque recebemos o mesmo batismo e estamos reunidos. Então, gostamos de nos reunir, convocados pelo Espírito Santo, invocando o nome do Senhor, para viver nossa fé. Essa comunhão, estamos em comunhão com os apóstolos, com Pedro, com o Evangelho e com Cristo. Muito bom. Agora, Meire, você pode tomar a palavra. Ative seu microfone e você quer perguntar algo, Meire? Ah, saiu. Não sei. Tem aí uma... Se alguém tem outra pergunta, antes de que Mary volte. Não? Não, é bastante coisa para digerir, né, padre? Sim. Então, aí ali estes elementos, e vamos a... Então, antes de terminar, não sei se Mary já saiu. Mary, você tem uma pergunta? Não. Tá bom. Então, aqui quero partilhar um texto de um bispo, um cardeal francês. Tenho aqui um livro muito velho, 1968. Aí, eu creio na igreja, je crois en l'église, e aqui tem a palavra de vários dos teólogos e também nosso Papa Bento XVI, Ratzinger aqui na época, e quero citar esta palavra de Monsenhor Garrone, Garrone, podemos traduzir assim, que é um cardeal francês, falecido em 1994. E vejam o que fala sobre essa comunhão com Cristo, né? Esse vínculo um vínculo que não se pode separar entre a igreja e os fiéis, os membros de Cristo. E ele fala assim. Então, aqui só apresento a frase em francês que eu vou traduzir. Diz: Jesus me apparaît inséparable des siens, il n'y a pas Jesus puis l'Église. Aqui nos fala que não pode se separar Jesus da igreja. Não, é impossível separar Jesus da igreja. Não existe de um lado Jesus e de outro lado a igreja. Impossível. Nos fala este cardeal, né? E vejam só aqui em outra frase, diz: o que significaria Jesus sem os apóstolos, de aqueles que ele ama, de aquela multidão pela qual ele verseu seu sangue, né, antes de dar a beber uma verdadeira comunhão com ele. Agora vou ler a frase em francês aí para aqui Isabela e outras pessoas que conhecem essa língua. Fala assim: qu'est-ce que Jésus sont ses apôtres et ceux qui l'aiment, et cette multitude par laquelle il répand son sang avant de leur donner à boire pour une véritable communion avec lui. Nós, aqui nos fala este cardeal bispo Garrone, que a verdadeira comunhão então se realiza comungando o sangue do Cristo. Né?
Esto me parece muy fuerte. Entonces, aquí ya comenzamos a ver, aquí con estos pocos elementos que estamos viendo sobre esta asamblea, esta convocación, esta iglesia, que es un lugar de una grande riqueza de graça, na qual Cristo está presente, atuando. Una igreja na qual são chamados, aí, por favor, lean esse primeiro discurso de Pedro, aqui não podemos abordar todo, mas lean esse primeiro discurso de Pedro, porque me parece aí, esse discurso está muito forte depois da Pentecostes, nos dá muitos elementos sobre a igreja. E também leiam, por favor, o primeiro capítulo da carta aos Efésios, que também nos dá elementos muito importantes sobre a igreja. Então, se algo a guardar hoje, sobretudo, é essa comunhão, né, que existe entre os membros e Cristo. E o que nos fala aqui está. Então, aí, alguns elementos de este Efésios 1:14, que vamos a ver depois, é um lugar no qual todos aqueles que são chamados por Deus vão receber, vão partilhar a graça de Cristo. Vejam só aqui, falando, Paulo, ele nos fala um elemento sobre a predestinação. E tínhamos visto aí Pedro, no discurso de Pedro, e também na carta de Paulo, na 1 Coríntios. Então, um lugar no qual são chamados aqueles que são santos e chamados a ser santos. Então, vejam só que aqui já nos dá este elemento da predestinação. Mas isso vamos abordar na próxima vez. Existem perguntas, comentários que vocês queiram realizar? Padre, não sei se entendi bem como o senhor falou em relação à comunhão com o sangue de Cristo. Sim. O que é que o senhor quis dizer com isso? Comunhão com o sangue de Cristo significa, aqui o que nos está falando, primeiro é a redenção, né? E que depois vamos a ver, tem que ver aí com a fração do pão. Aí você pode ler a primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, que nós também vamos abordar, e nessa carta Paulo fala que quando comemos desse pão e bebemos desse vinho, estamos comungando com a paixão de Cristo. Então, aí, comungar com o sangue de Cristo significa comungar com a paixão de nosso Senhor para ressuscitar com Ele. Então, aí também você pode olhar carta aos Romanos, capítulo 6, na qual Paulo vai explicar esta comunhão, né? E esta comunhão, concretamente, como se realiza? Como comungamos o sangue de Cristo? Comungamos pelo batismo. Então, o batismo se torna muito, muito importante para pertencer a esta assembleia, a esta igreja. É pelo batismo. E uma figura do batismo no Antigo Testamento que é muito forte e que realiza a aliança com Deus é a circuncisão. Então, você pode olhar também um pouquinho aquilo, aí no livro do Gênesis com Abraão e todo este aspecto de circuncisão, porque é uma figura do batismo, né? Então, concretamente, o que significa? Comungar o sangue de Cristo, significa comungar a paixão de Cristo, significa comungar pelos sacramentos também da Eucaristia, o sangue de Cristo, e nós também comungamos pelo batismo. Então, aí vamos a ver que isso começa a se explicitar, a desenvolver, né, o que significa essa comunhão. Obrigado, Mariana, pela pergunta. Outras mais? Padre, tem como voltar os slides? Tem um slide que eu acho que foi antes que eu chegasse, que tem a palavra eclésia. Ah, sim, é o primeiro. Só para eu dar uma olhadinha. Sim, claro. Então, aí temos aí, eclésia, convocação,
Aí o que me parece importante que nessa primeira convocação, isso, Éxodo 19, em Éxodo 19, aí nos fala que Moisés fez, depois de que chegaram, né, à montanha do Sinaí, então vai falar Moisés para todo o povo, vocês vão se purificar, não tenham relações sexuais, e amanhã vamos a encontrar o Senhor, né? Então, essa passagem é muito forte sobre esta assembleia. Então, é o profeta, o grande profeta do Antigo Testamento, Moisés, que vai fazer aproximar o povo diante de Deus, na montanha, para estar em aliança com Ele. E aí depois vamos ver toda essa aliança que se realiza entre o povo e Deus. Sim, Djanira, pergunta. Bom dia, padre. É o seguinte, o senhor falou que o batismo é muito importante, a aliança com Deus, né? Sim. Fortalece essa aliança com Deus. Mas também falou assim, e a circuncisão? Eu queria que o senhor me explicasse um pouco o que é essa circuncisão. Ah, sim. Aqui somente uma palavrinha, né? Mas aí depois também vamos, isso já está mais assim nos sacramentos, né? Porque a circuncisão, Deus pede este gesto na carne, né? Para manifestar que Deus, existe essa aliança com Deus, da parte do homem. Então, do homem vai realizar este gesto para que guarde na sua carne que esta aliança com Deus, né? Então, uma coisa que toca e o lugar da intimidade, então está tocando o lugar da vida, o lugar da vida. E depois vamos a ver, não vamos a ver, mas somente quero mencionar, os patriarcas, resulta muito interessante, os patriarcas quando vão realizar assim promessas muito fortes e querem que o filho cumpra aquela promessa, diz, coloca a tua mão perto de minha coxa, né? Fala assim. E quando você aí entende, então, diz perto de minha intimidade. Aí os patriarcas, para manifestar esse compromisso de que você vai cumprir aquilo que eu te estou pedindo. Então, veja só que esse gesto é muito forte, é por isso que existe essa figura do batismo. Então, o batismo é uma marca que se realiza em nossa alma, uma marca pelo sangue do Cristo, que não pode ser apagada por nada, e que nos faz, que Cristo, neste caso Deus, nos vai identificar por essa marca e que faz que nós estamos realmente em uma aliança com Deus, né? Então, Deus nos identifica por essa marca em nossa alma, marca com o sangue do Cristo. Aí podemos começar a próxima vez com uma parte de perguntas. A próxima vez vamos a ter um pouco mais de tempo, né? Aqui estamos limitados porque não consegui bem ajustar todo o aplicativo. Mas a próxima semana podemos começar um pouco com perguntas, né, sobre este tema e seguir avançando aos poucos. Tá bom? Então, quero dizer a vocês, muito obrigado. Já tenho que ir porque já vai acabar em uns minutinhos. E Deus nos abençoe. Nos vemos a próxima semana. Tá bom? Tá. Tchau, tchau.